Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Beta. Eu sou a Débora. Nós somos o Colo de Mãe. Um projeto de acolhimento à maternidade atípica, uma iniciativa que cuida, que informa e que nasceu do nosso desejo de dar voz. Hoje a gente está aqui com duas maravilhosas. A Marta Rembe, neuropediatra, maravilhosa. E a minha lindona Fernanda Miraglia, nutricionista, especialista em autismo. Obrigada, meninas, por terem vindo. Prazer, a Marta já é de casa, né, Marta? De casa. Já tá com carteirinha aqui. Eu agradeço o convite, sempre é um prazer e será um prazer sempre voltar aqui. E com essa parceria do meu lado aqui, então, que é a minha grande parceira de pacientes, né? A gente tem uma clínica muito unida, Fernanda e eu. Então, eu acho que vai ser bem bacana essa conversa pra gente trocar ideias, assim. E eu super agradeço, eu sou super colo de mãe, vocês sabem, né? Eu sou mãe também, né? Tenho uma menina TDAH em casa, né? E outra, acho que não, por hora não, mas... E também acho que eu sou colo de mãe no acolhimento às mães, assim. Eu sinto muito isso, assim, um desejo de ajudar, genuinamente, assim. Agradeço o convite, gurias, um prazer estar aqui. Para contribuir e colaborar. A Fê é maravilhosa. A Fê e a Marta, que são os meus socorros sempre, né? A coitada da Marta, ela me atende de madrugada, de sábado, de domingo. Assim, estamos aí para isso. É, isso aí. Né? O episódio de hoje, a gente vai dar uma continuidade, de alguma forma, do nosso episódio passado, que a gente falava de sintomas e sinais. E aí a gente conversava que a questão seletividade alimentar e a questão sono precisava de um episódio sozinho, né? Porque são dois sintomas do autismo bem fortes, bem presentes na maioria das crianças, e que nem sempre as pessoas identificam como um sinal de autismo, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas crianças seletivas, muitas crianças dormindo pouco, até porque tem essa confusão de telas, além de tudo, né? Hoje em dia ainda tem essa fake news de telas geram autismo, e que não é verdade, sabemos disso. Mas altera o sono das crianças. Então, acaba tendo uma quantidade muito grande de crianças com dificuldade de sono e de se alimentar corretamente. Aí, a gente veio trazer vocês para vocês conseguirem nos passar dentro do autismo, dentro da neurodivergência, né? Porque aí entra o TDAH, entra todos os outros neurodivergentes. Como é que funciona, Marta, essa questão do sono e da seletividade? Vamos começar com o sono, quem sabe? Tá. Não, eu acho que são dois pontos, de fato, que merecem uma conversa longa, né? Porque são duas das principais queixas das famílias quando chega um consultório meu, da Fernanda, enfim. Porque são queixas muito prevalentes. Eu não saberia dizer para vocês exatamente agora o número de prevalência, mas a gente sabe que mais de 80% das crianças tem tanto uma questão quanto a outra questão, tá? Então, na minha consulta, invariavelmente, entra a pergunta: como é que está a alimentação? Como é que são os hábitos, não só os hábitos alimentares, como os hábitos urinários, os hábitos totais da criança, e como é que está a questão do sono? É um sono bom, é um sono agitado, é um sono difícil de iniciar, é um sono com vários despertares, é um sono com um despertar precoce. Então, são dois pontos que precisam fazer parte de uma consulta com o neuropediatra, tá? Porque muitas vezes as famílias, elas chegam tão aflitas para, vocês sabem, assim, para falar tudo, chegam com listas, que a gente adora as listas, porque elas são importantes, e aí ali nem entra isso, né? Mas quando a gente para perguntar, e o xixi e o cocô? E como é que tá comendo? Como é que são as fezes? Faz cocô todos os dias? Então, isso são dados muito importantes. Porque hoje eu frisei com duas famílias de crianças graves que tiveram no consultório não verbais, que essas coisas que a gente sente, né, o que a gente chama de interocepção, que faz parte do sensorial, muitas vezes nas crianças não verbais, elas se expressam com agitação, com agressividade, com tristeza. E às vezes o que é? É uma constipação. Uma dor, um refluxo. Então a gente precisa entender. Ah, não, meu filho faz cocô a cada 5 dias, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. E quando faz, vem diarreia. É difícil para começar, eu tenho que botar um supositório. Bom, então talvez 90% dos gritos e berros e agressividade tenham a ver com esse mal-estar, né? Então, acho que até a Fernanda vai falar melhor. Mas, assim, são queixas que, às vezes, são queixas indiretas.
né? E eu acho que é importante a gente levantar isso, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui. Talvez isso não apareça nas listas vindas num primeiro momento com a família, porque isso também diz muito da cultura da família. Isso. Né? É muito difícil que uma criança pequena tenha hábitos não herdados dos maiores, né? Tenha hábitos de sono que sejam só seus. Então, assim, é muito difícil você falar em higiene de sono para uma criança em que o pai e a mãe ficam no celular na cama até a meia-noite. É muito difícil você falar em alimentação para uma criança pequena que, bom, até de repente o prato da criança tá ali colorido, 5 cores, não sei o quê, mas o pai e a mãe estão dando o exemplo, estão comendo em pé, estão comendo só batata frita. Então, assim, acho que a gente também tem que trazer isso, né? Que esses são 2 assuntos muito recorrentes na clínica, mas que dizem respeito a uma estrutura de família. Não dizem respeito única e exclusivamente ao paciente, né? E às vezes vem a culpa nessa. Isso. Porque assim, eu nem vou falar de sono e de alimentação porque eu já sei que tá tudo errado. Porque ela dorme na minha cama, porque a gente come mal, porque eu ligo a televisão pra comer. E a gente entende, né? Com certeza. A gente entende o cansaço da mãe, né? A gente super entende. Super entende. Sim. A gente entende o cansaço dessa família na hora de dar um iPad na hora de dormir, de dar um celular ou de dar qualquer coisa pra comer. Mas a nossa função aqui é explicar o que tá certo, né? E o caminho, né? E uma coisa que eu acho importante está se banalizando muito, né? O não fazer cocô. Né? Então, faz a cada 3 dias, a cada 5 dias tá normal. Não tá normal. Mas a constipação, principalmente para mulheres, ela é bem normalizada. Muito. E é muito comum na consulta a mãe, a que tá falando da criança, não, o problema também sou eu também não faço, então. E a outra coisa, assim, o uso do PEG, né? Que é um medicamento. Direto, né? Como ad eterno. Ad eterno. Fosse Ad algo... eterno. Tu sabe que isso eu noto, Fer, e aí lá venho eu vilã dos médicos de novo. Eu vou levar um processo. Eu acho, Beta, desculpa, mas Os te pediatras usam interromper, muito, né? mas eu acho que é importante, para quem não assistiu o primeiro, deve procurar e assistir. Sim. Mas você também é Nutri, né? Sim. Porque você ainda não se apresentou agora. Pois é, eu tô quase Nutri, né? Você já tá quase tô com o Nutri. pé ali. Mas sabe que a questão do PEG, eu vejo muito assim, o Theo, meu filho, ele teve diarreia, água, gente, até os 3 anos. Até os 3 anos. E eu ia a todos os médicos. Isso não é normal. Não é assim mesmo. Eu falava, ele é alérgico a alguma coisa. Não é. Inclusive, no alergista, não quis me dar os exames. E assim, gente, uma dermatite no corpo inteiro, assim, de tu dar o corticoide, passar o corticoide, melhora, acabou o ciclo, volta tudo de novo. Ele tinha umas manchas na perna que parecia que tinha queimado com cigarro, que abria as perninhas. E aí, isso não é normal, né? E aí, na época, eu não era Nutri, não era nada disso. E aí eu falava, não, tem alguma coisa muito errada. Daí o Samuel teve que brigar com o alergista. Não, a gente veio aqui pegar o exame e eu só vou sair daqui com um pedido de exame. E aí deu alergia a leite. E aí o glúten eu tirei junto, porque eu via que ele não aceitava bolo nem pão. Eu acho que ele estufava e tinha dor. Sim. E aí vem a questão da irritabilidade. Comia pão, verbal. comia bolo e ficava extremamente irritado. E jogando brinquedo no chão sem parar, daí tu, porque é autista. Não, gente, não tem nada a ver, né? É um Isso, as comportamento. pessoas põem tudo na conta do autismo. Não é, né? A gente tem que olhar as bases, o que tá vindo antes disso. E no que tu resolveu a dor dele, ele melhorou. Assim, foi eu tirar o leite, o intestino regulou. E aí a dor no que eu tirei o glúten passou também. Essa questão do exame, eu vou interromper agora, porque eu acho que entra... Nem sempre aparece. Tá, também, gurias, entra como um ponto importante. A Fernanda e eu fizemos uma mesma pós-graduação durante 2 anos que fala muito dessas bases, tá? E o nosso objetivo justamente foi entrar mais nessas coisas assim, não dá pra botar tudo na conta do autismo. Não dá. Resumindo, a nossa pós-graduação dizia isso. aí. Tá? E é o Assim, que a numa maioria frase faz, só. né? Não, porque Tudo é é autista. autista. E aí a gente pede exames. Né? Nós pedimos exames para os nossos pacientes. Aí nós pedimos exames de sangue, de fezes, de urina. Eu peço eletroencefalograma. Não peço imagem para todos, mas a gente pede um screening grande de exames para todos os pacientes. E vem muita família de volta com um feedback dos pediatras indignados. Que absurdo pedir não sei o que para uma criança. Que absurdo. Quem é que fez essa atrocidade? Só que quando a gente
consegue que as famílias façam os exames, e a maioria faz, né, Fê? A maioria. A gente tem resultados incríveis no sentido de nos ajudarem a entender melhor como é que o corpo dessa criança funciona. Porque o corpo dessa criança não é um corpo autista. É o corpo de uma criança que tem um diagnóstico de neurodiversidade. Então, a gente precisa investigar e entender, especialmente nos não verbais ou nos verbais não funcionais, que não sabem nos dizer tudo de barriga. Tem um troço aqui que me incomoda, que eu acordo de uma dor de noite. cabeça, que às vezes a criança fica batendo a cabeça. Então, assim, é importante a gente fazer isso aí. Cuidar com essas... todo mundo faz cocô porque usa PEG. Isso é uma verdade absoluta. 90% das crianças que chegam no consultório já estão com PEG pelo pediatra. E já não Já há muito funcionando tempo. mais, Pra né? quem não sabe, o PEG é um remédio pra fazer cocô. Mas é um remédio. E lá tá? pelas E tem tantas as suas sem funcionar, indicações. né? Porque começa daí o corpo habituar com aquilo ali. E isso não, e tem indicações de usar PEG, obviamente não que tem. Mas a constante, gente né? tem que entender por que essa criança está constipada. Não é assim, é que nem eu digo, não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta dar risperidona se tu não sabe o que tem de interoceptivo. Isso aí. Porque a gente vai estar tratando um sintoma. E sem mexer nessa alimentação, ele acaba não melhorando essa microbiota dessa criança e não vai resolver nada, porque não limpa a casa, né? Antes Com de certeza. botar a medicação. Não, às vezes, de fato, tem que entrar com PEG. Eu não prescrevo PEG porque, né, sou nutricionista, isso é uma prescrição médica, mas assim, outra coisa é o uso errado. A família usa dia sim, dia não faz um tratamento, né? E assim, quando a maioria dos pacientes assim que eu atendo, quando tem problema no sono, pode escrever que tem problema intestinal. Ou é fungo, né? Semana passada ainda veio um retorno de uma família, um menino com TDAH, né? Nos exames, fungo, várias alterações. Parasita. E aí foi pro pediatra, né? Preciso fazer. Não, isso aqui vai para um gastro que eu não sei como tratar, né? Então, muitas crianças hoje, quando estão mais irritadas ou mais autoagressivas ou agressivas, né, a mãe, ao pai, aos amigos, pode escrever que tem alguma coisa intestinal aí, ou um refluxo oculto, alguma coisa do trato digestório. Né? E é muito importante, eu acho, a gente trazer também esse ponto que como isso, por muitas vezes, fica diminuído, enquanto não falarmos em reflexos diretos na intervenção, reflexos diretos no uso e no aceite desse corpo ou não a medicação, me parece que a gente não vai conseguir chegar no nosso público, né? Então, acho que vocês precisam deixar isso claro, assim, né? Uma criança que não come bem, uma criança que não dorme bem, também não rende bem na terapia. Com certeza. É uma criança que não vai responder bem à medicação, por mais que ela esteja adequada, na dosagem adequada. É uma criança que não vai responder bem à melhor intervenção terapêutica, mais intensiva, porque é aquilo que a Marta diz. Não estamos tratando de corpos autistas, estamos tratando de corpos. Isso. E eles precisam estar saudáveis. A gente pra não render em consegue tudo. estudar sem Exatamente. estando com fome. Exatamente. Tanto que essa é a base da escola pública. Eles primeiro alimentam a criança e depois ensinam. Isso. E a gente tem muitos casos de fome oculta, né? Na neurodiversidade. Aquela criança está comendo, mas não está se nutrindo e não está... Às vezes está acima do peso, mas não Ou está às vezes nutrida, está né? só tomando suco o dia inteiro e aí não está comendo nada. Eu acho que esse ponto é um ponto que vale a pena a gente entrar devagarinho, assim, porque a gente vê muitas crianças com sobrepeso dentro do espectro, mas que tem dois fatores de grande confusão aí. O primeiro é o uso de antipsicóticos, tá? Risperidona, aripiprazol, que muitos fazem uso e que aumentam o peso. E o segundo é a qualidade dessa alimentação. Então, são crianças que estão gordas, que estão claramente mal nutridas. E, mas olha só o tamanho que ele tá, como é que tu quer dizer que ele tá mal nutrido? Não. Porque a qualidade do alimento é muito ruim. E daí é exatamente o que a gente chama de fome oculta. É uma criança com fome. Mesmo desse tamanho, ele come desesperadamente. Sim, ele está procurando alguma coisa que o corpo dele está pedindo. O corpo precisa de proteína, o corpo precisa de fibras, né? Então, acho que a Fernanda pode falar um pouco disso pra gente, que eu acho que esse é um dos pontos que é uma
É interessante a gente vir com exemplos de consultório, porque eu acho que ilustra mais. Eu Então, também essa acho. é uma queixa muito comum. Tu chega com um paciente gorduchinho, que tá com um antipsicótico, e querendo comer cada vez mais. E a queixa é assim, não, o sobrepeso é o problema, mas não é. O problema é que ele não está bem nutrido. Acho que a Fernanda pode falar um pouco disso. E também não é a medicação que engorda, né, gente? É a fome que ela provoca e que não está bem conduzida. Ou, pois é, isso que é a minha pergunta. Ou sim, Ela já é incha. comprovado, tem medicações que engordam não mesmo. é que a medicação engorda, mas que um efeito colateral da medicação, um dos grandes efeitos, um dos mais importantes, é um aumento importante de apetite. É uma Tá. compulsão, Então não né? é, exatamente, é uma compulsão alimentar. Não significa que a criança esteja sempre com fome, mas ela está sempre buscando. Né? E aí, se ela E aí as come mal, ela escolhas, está né? comendo mais Isso, de coisas são as erradas. escolhas. Daí faz Isso as aí. escolhas erradas. Isso aí. E aí escolhe muitas vezes, na grande maioria das vezes, o carboidrato, que aí, né, secreta cada vez mais insulina, a criança vai aumentando a fome, né? Então isso é muito notório. E aí às vezes a criança vai ficando maior e vai ficando com mais força e começa a ficar agressiva quando, né, Não consegue. vem o não. Então, essa questão das escolhas alimentares é muito importante. É começar um dia, que nem eu falo para as mães, vamos começar o dia com proteína, com uma gordura de fonte boa, isso já ajuda a modular a fome ao longo do dia. Né? Se come Então, muito pouca proteína nas crianças. Eu lembro que na Muito. minha consulta, a primeira consulta contigo, a primeira pergunta da Marta, ele come proteína? Eu falei, come carne, come ovo, come peixe, come... Ah, então tá bom. E o Foi a que primeira é um pergunta. bom café da manhã, Boa Fernanda? pergunta. Pois então. Bom, primeiro que eu acho que uma coisa que eu queria comentar também é sobre o alimento seguro. Às vezes a gente tem aquela criança que é muito seletiva, né? E aí é apegada a um alimento. É o leite, a mamadeira. A gente vê crianças grandes tomando mamadeira ainda, né? Então, assim, a gente vai fazendo pequenas mudanças. Tá. Então, assim, diminuindo o leite com caseína, leite de vaca, né? Introduzindo um pouco de leite vegetal, até ela se habituar, daqui um pouco a gente consegue passar para o 100% do leite vegetal. Mas, de uma forma geral, um bom café da manhã tem que ter proteína. Tá. Tem que ter alguma fonte de proteína. Ovo, daqui um pouco... acaba que, sei lá, numa crepioca botar frango, mas tem que ter uma fonte de proteína para ajudar a modular. Ou então, assim, às vezes eu tenho crianças que gostam de vitamina, então coloca um abacate lá, as pessoas fazem batida de banana, põe um abacate, que é gordura, que ajuda também a modular essa questão. Uma gordura boa. Né, uma gordura boa ao longo do dia, ou os nuts, né, de repente, assim, para a família que tem mais condição, uma castanha. E uma outra coisa que a gente falou lá no início do TEL, a questão da alergia, é aprender a rodiziar. A gente, como ser humano, é muito rotineiro. A gente sempre come as mesmas coisas de café da manhã, né? As mesmas coisas de almoço e de jantar. E isso é uma das coisas que mais causa sensibilidade alimentar, que é o passo anterior à alergia. Né? Então, rodiziar é muito importante. Isso eu tenho visto cada vez mais no consultório, é sempre a mesma coisa. Tem gente que come ovo todos os dias de Isso. manhã e aí lá pelas tantas Faz desenvolve a alergia. alergia do ovo. É, Isso mas aí. posição Não era exagerada, alérgica, né? mas ficou. Então, assim, vamos para um exemplo bem prático, tá? Para quem tá nos vendo em casa. Um pão com ovo de manhã, um ovo mexido, um pãozinho com um franguinho desfiado e uma fruta. Para quem não é alérgico, um iogurte, um leite. O quê? Assim, para quem tá em casa, entender do que a gente tá falando e alguma coisa assim. Porque quando a gente fala, por exemplo, de oleaginosas, alguma coisa assim, é de mais difícil acesso, né, Fer? Então, assim, uma coisa bem simples e que possa diminuir esse carboidrato refinado, esquecer o biscoito pronto no café da manhã, com leite com Nescau. Sim. É importante isso. Eu não vou aqui demonizar a questão do glúten, que ela é completamente controversa. Mas eu não sou a favor do glúten todos os dias. Tá? Né? Eu acho assim, a gente está tratando de crianças, todas estão na escola, a maioria delas está na escola. Muitas recebem lanche na escola. E eu sempre falo para a família, vamos deixar o glúten para a escola. Tá. E o que é o glúten, Fernanda? Bolo, pão com trigo, bolacha com trigo, né? Vamos deixar para a escola. Por quê? Porque a gente também quer que ele socialize, a gente também quer que ele sente com os amigos e como que todo mundo está comendo. Uma festinha. Festinhas. Então, assim, vamos deixar em casa, então, vamos tirar esse pãozinho, vamos fazer, então, um ovo batido com tapioca, a crepioca. Já é um
bom café da manhã. Bater um ovinho com farelo de aveia. Sim. Sim. Panquequinha. Tá. Eu sou a rainha dos bolos. Ah, come bolo, então vamos fazer um bolo saudável. Dá pra botar abobrinha nesse bolo, diminui o açúcar. Né? Eu sou muito das coisas feitas em casa e de tu escolher aonde vai comer o glúten. E eu quero falar do glúten, assim, até porque virou um pouco de ranço, assim, lá vem Nutri, vai tirar o glúten. Tem mães que chegam pra mim e dizem, tô com teu contato faz 1 ano, mas eu tinha medo que tu tirasse o glúten, né? Eu fico com medo de que, como é que a gente vai fazer isso? O glúten tem uma proteína que o nosso corpo, ele não identifica e aumenta a permeabilidade intestinal. O intestino permeável é um intestino vazado, né? Que fica muito mais sujeito a sensibilidades alimentares, a irritabilidade, né? A estereotipias. Então, por isso que a gente defende do glúten, assim. Vamos deixar o glúten para situações pontuais, vamos diminuir o glúten. Não precisa tirar completamente, mas diminui para quem não é... É a mesma coisa com a caseína. Mesma coisa com a caseína. A caseína é o leite da vaca. Isso. Quem digere leite de vaca é bezerro. Isso. Então, assim, eu adoro leite, mas assim, o leite não é um alimento para humano. O leite da vaca é um alimento para bezerro, para vaca. E não. Então, assim, o nosso corpo, o nosso corpo tá feito para digerir o leite da mãe, materno. E eu não amamentei, não sou a chita da amamentação, mas assim, se não pode ser o leite materno, existem alternativas. Então, a gente tem que cuidar, e exatamente o que a Fernanda falou, eu acho que não é assim, não pode nada, não é. Para socializar, pode muita coisa. Mas se a gente conseguir em casa trabalhar como... Aprendi com a Fernanda isso. Tentar não usar leite da vaca. Isso aí. Tentar não usar glúten. Tem 1000 opções de farinha sem glúten. Não precisa ser farinha, às vezes pode ser uma mandioca, pode ser uma Com abóbora. certeza, batata Porque aí tu doce. consegue pôr todas as raízes dentro de um bolo. Isso, um numa leite. panqueca. Quatro pontos Que é barato. muito importantes para hoje. Vou olhar para a câmera. Vai lá. Muito importantes para hoje. Fernanda me corrige. Tentar no dia a dia em casa não comer tele, comer comida feita em casa. Isso. Sem leite de vaca, sem glúten. Pode ter macarrão? Pode. Compra sem glúten. Pode ter pão? Pode. Compra sem... Pode ter bolo? Pode. Uma farinha sem glúten. Sem óleos vegetais, que é um horror. Usa banha, usa manteiga, usa óleo de oliva, não usa óleo de canola, óleo de milho. Isso aí é muito inflamatório. Canola nem existe. E o açúcar, evitar ao máximo. Reduzir, né? Se der para adoçar com frutas secas, com frutas naturais, no máximo um açúcar demerara ou um açúcar mascavo. Então, se a gente conseguir tomar esses 4 cuidados enquanto estiver cozinhando e passar para os funcionários da casa, de novo, tira o leite, tira o glúten, tira os óleos vegetais, usa o açúcar saudável, a gente já está com 80% caminho andado, do com caminho certeza. andado. Porque essa permeabilidade do intestino, que é quando o teu intestino abre, né? Como é que é o nome dos negocinhos? O leaky gut ninguém vai entender. As tag-jantos também não vão entender. Vai O vazando o intestino tem uma intestino. segurança. Células. Ele é tipo uma cerquinha, tá? Aí conforme tu vai comendo essas coisas que vão inflamando, ele vai abrindo. Aí tudo que não era pra passar, passa pro intestino. E além de tudo, tu passa a assimilar menos nutriente. Então, essa criança que já come pouco nutriente, ela vai assimilar menos. Então, o pouco que ela come ali de uma proteína, de uma verdura, vai embora. Isso aí. E ela tá toda inflamada. É que nem eu falo para os pacientes, o intestino deveria ser assim, ele vai ficando assim. Eu gosto de ter um exemplo que eu acho que a gente consegue visualizar muito, uma lona de piscina, aquelas bem grossas, que são para proteger. Vai pegando sol, vai pegando chuva, tem vento, essa lona vai se abrindo e vai caindo sujeira para dentro da piscina. Isso é o intestino permeável. É isso. Vai caindo tudo que a gente come, grandes moléculas de proteína, principalmente a proteína nesse caso, né? E aí vai inflamando, né? Vai trazendo, inclusive, sintomas neurológicos. Porque sobe essa inflamação no nervo vago pro cérebro. Porque eu acho importante que a gente pontue isso, assim, de tudo que vocês estão trazendo. O papel social da comida também, né? Então, a gente não tem como fazer todas essas escolhas nos lugares em que os nossos filhos vão estar com amigos. A gente não tem como fazer todas essas escolhas nos lugares que dizem respeito à educação, à festa de aniversário. Então, acho que existe o ideal
o ideal das 4, né? E existe o que é possível. Então, eu gosto sempre de pensar nessa ideia, assim, que se eu não conseguir fazer tudo, né? Que eu consiga minimamente isso. Então, assim, dentro de todas essas coisas que foram trazidas, tem algumas que eu sei que não oneram tanto, né? A cesta básica do fim do mês e tal. Então, de repente, isso, assim, essa questão de adoçar ou de perder um pouco do paladar doce, né? Tentar não adoçar. Isso. Então, assim, por que um arroz, um feijão, uma mandioca, uma polenta, uma batata doce? Uma comida, comida, né, gente? Uma comida com tempero verde, uma comida com alho, uma comida com cebola, uma comida com cúrcuma, né? Esses temperos que são mais... Que frutas, verduras, legumes. Débora, assim, que eu sempre pergunto para as famílias que eu atendo, assim, em casa, quem cozinha? Nem eu nem meu marido somos muito tarde. Tem uma avó que ajude, uma tia... O primeiro passo é a gente conseguir fazer com que essas famílias comam comida de verdade, porque isso é outra coisa. É meio caminho andado, né? Aumentou muito teleentrega, coisas de padaria, enfim, e quando a gente vê, e é muito mais saboroso, né? E o tempero pronto, né, Gurias? Com certeza. A grande maioria usa o tempero pronto. Que tem muito glutamato, é um sódio altíssimo, então também acho inflama. Que sim, acho que aumentou muito pela questão da comodidade. Se a pessoa ficar num sal com uma pimenta, já tá bom. Claro. Né? É o menos se é mais, eu não posso comprar e mais os embutidos, o tempero pronto e os embutidos. O embutido é muito prático, mas o industrializado em si, muito, muito, muito nocivo. Não, e o embutido é o seguinte, que eu sempre digo para as famílias também. Olhem ali no rótulo. Hoje tá vindo um tezinho de transgênico. Sim, né? Além de nitrato, de nitrito, é transgênico. E é cancerígeno. É cancerígeno. Né? Então, assim, a gente já vem de uma geração que tem câncer na família. Isso é fato. Sempre tem alguém que... Sempre tem alguém que tem. Hoje, quando a gente vai fazer uma anamnese, é muito difícil alguém te falar que ninguém na família nunca teve câncer. É raro, né? Porque todo mundo ou diabetes. Ou as duas coisas. Ou são as duas mais... Então, assim, essa criança que vem de uma alimentação... Porque eu vejo muitas pessoas falar, mas eu sempre comi pão e não tive problema. Minha mãe se criou com pão e leite, mas era outro trigo. Total. Era outro leite. A vaca era diferente, era tratada diferente. Então, assim, a indústria foi mudando a nossa alimentação, né? E uma das coisas que a gente fala da seletividade, Gurias, que eu acho que às vezes as pessoas não conseguem entender, mas o meu filho só come a bolacha Maria. Tá. Só que é por quê? Porque a bolacha Maria, ela vai vir sempre do mesmo jeito. Ela vai vir redonda do mesmo jeito, com a letra do mesmo tamanho, com a mesma crocância, a menos que tu esqueça ela aberta, com a mesma crocância, com o mesmo sabor. E os autistas são rígidos. O brócolis um dia tá mole, um dia tá firminho, um dia tá mais verde, outro dia tá menos verde, um dia tu botou mais sal, outro dia tu não botou sal. Então faz essa diferença. Então, realmente, para as famílias mexer naquela criança que só come o mingau, a bolacha... É custoso demais. É custoso. Mas é para isso que a gente fala, que na multidisciplinaridade, no tratamento multidisciplinar, deveria ter uma nutri desde o início. Porque aí a gente consegue dar ideias para essa família ir mudando essa alimentação aos poucos. Mas hoje em dia no Hall DNS inclui. Inclui, né? Graças a Deus. Mas é tão pouco divulgado que ninguém procura. Mas a gente tem que divulgar. Mas eu acho que também eu volto sempre para o debate social. A Beta sabe disso. Eu fico sempre muito preocupada pelos atravessamentos sociais. Como que eu vou dizer para a mãe? Um mamão papaya tá R$11. Um pacote de bolacha recheada, 3,50. E aí? Sim. Mas assim, entende? Então, eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração esses atravessamentos também. Se você consegue mudar um hábito, se você consegue... instituir uma carne, se você consegue... E eu não sei, porque eu falo isso, a gente conversou muito sobre isso quando a gente foi fazer a pauta para chamar vocês. Eu não sou mãe de um seletivo, por enquanto. Por enquanto, ele é uma criança que come tudo. Mas sempre teve muito de oferta. Não de obrigação, mas de oferta. Então... sempre nos viu comendo, sempre viu o irmão mais velho comendo. E um belo dia, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos daquela maçã sempre ao alcance dele, sempre numa mesa baixinha, ele pegou e comeu. Né? Um belo dia ele pegou e comeu. Então, acho que
a oferta não compulsória, a oferta mesmo, uma coisa de não estar à disposição, acho que faz muita diferença, ainda que seja o que aquela família pode colocar à disposição, né, Fernanda? E uma coisa que eu acho que também é importante falar, que tem muito uma imitação por identificação sexual. Então, as mães de meninas têm uma responsabilidade maior nesse sentido, porque as meninas vão fazer o espelhamento e os pais de meninos vão ter esse espelhamento também. Então, é água mole e pedra dura. E mostrando a criança com mais dificuldade alimentar, ou que é mais exigente para comer, esse é o termo correto, ela pode demorar até 20 passos até efetivamente comer. Sim. Tem crianças que não suportam que o alimento esteja na mesa, que vomita, faz ânsia de vômito. O meu quase vomita se eu comer algo mole. E isso é muito comum. Se ele me ver comendo algo mole, ele tem ânsia. Ele olha eu comendo uma sopa, ele começa... Porque o problema dele é os moles. Mas essa coisa da exposição, eu acho ela bem importante, porque o Theo, ele pega uma fruta e ele fica naquela. A maçã agora é do momento, e aí... Se eu só oferecer maçã, eu sei que ele vai comer. Só que ele cansa de comer outras frutas porque tá ali. Né? Essa semana ele comeu, nem lembro o que foi. Esses dias ele voltou a comer melancia. Bergamota. Mandei no lancheira bergamota, e aquela bergamota ia e voltava um dia comeu. Isso aí. E foi. Então, tipo assim... Eu acho que mas sem forçar, né? Sem... Eu acho que a Débora colocou um ponto que, de repente, a Fernanda pode esmiuçar melhor. Que é assim, considerando questões sociais, a gente sabe que o leite vegetal é mais caro, que o alimento sem glúten é mais caro, e é muito mais caro. A gente sabe que uma papaya é muito mais cara que um pacote de salgadinho, Cheetos. Considerando a cesta básica, o que vem na cesta básica, o que a gente pode fazer com feijão, arroz, ovo? Então, assim, dá para fazer muito. Então, eu acho que a gente tem que explorar, e de repente seria interessante a gente até, enfim, vocês divulgarem um cardápio. A Fernanda pode ajudar a fazer um cardápio da cesta básica. O que dá para fazer de café da manhã, almoço e janta com a cesta básica? E eu acho que buscar as frutas da época, da safra. Hoje a gente já não tem mais safra, né? A gente tem melancia no inverno, bergamota no verão. Mas buscar os alimentos da safra, porque vão ser mais baratos, né? Mais baratos e mais nutritivos. Mais baratos, sim. É porque ele é feito para aquele momento. Para aquele momento. Por isso que, assim, às vezes falam, tem que suplementar todo mundo, mas é que, gente, hoje, infelizmente, a qualidade dos alimentos, assim, já não é mais a mesma, porque a gente tem hoje uma monocultura. A gente sempre cultiva as mesmas coisas. 90% da salada do brasileiro é alface e tomate. É isso que se come. Às vezes não só o que essa pessoa vai comer da cesta básica, mas o que ela vai tirar de extra. Porque às vezes é muito difícil tu ver alguém que vive só da cesta básica e que não tenha um suco em pó, que é barato. Eu atendi agora um senhorzinho muito debilitado que tomava 3 vezes ao dia suco em pó. E aí, tipo assim, diabético no toco. E aquele do açúcar ainda, não era nem o outro light. E aí eu fiquei... Só que como é que eu vou mandar ele trocar isso por um copo de suco de laranja que vai custar, né? Mas por água. Aí eu falei, vamos trocar por água. Então não dá pra tu substituir. E isso é uma coisa que às vezes a gente erra muito na troca do glúten, principalmente. Tu querer reproduzir todos os bolos, tu querer fazer todas as bolachas. É uma tendência da mãe. E o meu, por exemplo, eu fui essa mãe, gente, de querer fazer tudo quanto era bolo, ver se aí ele ia comer o bolo que ele até então rejeitava. Não é de bolo. Ele não é de bolacha. E aí tá tudo bem, ele é da fruta. Isso, que bom. E aí ele come fruta, né? E aí ele come, às vezes, uma carne fora do horário e tá tudo bem. E aí, em relação ao leite vegetal, né? A gente não precisa ter só leite de oleaginosa, que é caro. Eu ensino a fazer leite de aveia, de inhame, que é barato. De inhame. Não, e faz leite de aveia com aveia em casa, né? Sim. É isso que eu tô dizendo, né? O inhame não tem gosto de nada. É um dos mais fáceis de se fazer, né? Sim. O inhame o segredinho é deixar de molho para tirar um pouco dos fatores antinutricionais. Outro assim, que dá para fazer leite de semente de melão. Compra o melão, aproveita a semente e faz. Então, existem formas. É que, claro, às vezes a gente escuta leite vegetal, coisa sem glúten, já cria aquele estereótipo de que é comida para rico, né? Comida para gente que tem. E, na verdade, não necessariamente. Eu comecei substituindo por fruta. Eu batia água com alguma fruta, e aí eu botava 2, 3 frutas, e eu nem tentei substituir por um leite. Aí, lá pelas tantas, eu senti falta, porque aí na dieta dele teria que ter as oleaginosas, um pouco mais, e ele não aceitava comer. Aí eu coloquei o leite
de castanha. Aham, vegetariano. Mas foi o tipo, ele deveria comer um pouco de castanha, não tinha e foi o leite. Mas ele não sente falta de tomar leite. E é muito curioso, né? Porque eu vejo assim, como tem essa questão da forma também, né? Você trouxe essa questão misturei com água qualquer coisa. Porque eu vejo Benjamin, por exemplo, ele ama pão de queijo. Eles amam todos, né? Ele ama, eu também. Mas ele ama pão de queijo e ele come pão de queijo. Ele come pão de queijo integral, duro, preto. Ele come desqueijo, pão de queijo sem queijo. Ele come pão de batata doce com chia, parecido com pão de... Então, assim, Sendo redondinho e tendo aquele jeitinho assim, meio nham-nham-nham. Mas é nisso que a gente pega a criança. Então, né? é um exemplo bobo, mas não é. Porque eu acho que tem isso, assim, também. A apresentação mais confortável para aquela criança, né? E existem coisas que são mesmo. Vagem, por exemplo, não é confortável para ninguém. Não. Chuchu não é confortável, gente. Berinjela não é confortável. Aquela casca, aquele meio, aquela semente. Fazer, então, assim, né? tem coisas que não são confortáveis. Eu acho que a gente ir por esse lado também do conforto me parece que é um caminho possível. E outro caminho possível que eu também não sei, não tem evidência científica alguma. A evidência científica é o Instituto Débora. É a minha casa. É o seguinte: a gente come na mesa. E tudo o que está nos pratos de todo mundo pode comer. Então, assim, ele nunca teve um prato diferente desde a introdução alimentar. Eu não fazia um prato diferente para ele com menos... Eu fazia o nosso com menos tempero. Sim. Então, até hoje, assim, aí a gente come... Aí, lá pelas folhas tantas, ele resolve que ele quer provar alguma coisa que está no prato do pai, que está no prato do irmão. Então, porque eu acho que isso de diferenciar o prato da criança pequena, ou do seletivo, ou do TEA, ainda que ele não encoste, eu sei que você faz isso, né, Beta? Você deixa sempre ali. Eu ponho a salada do lado. Isso, e deixa sempre ali. Acontece, Débora, e que a gente está falando do que é aceito, muitas vezes tem a questão sensorial. Se a gente põe num prato, a gente vai comer purê de batata, todo mundo da casa, e aquela criança... se incomoda visualmente ou sensorialmente com a textura do purê, se tu botar no prato dele... Ele já não come mais nada. Essa que é a questão. Então a gente tem... tu entende? Entendo. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque daí às vezes aquilo ali acaba com a refeição. Né? Inteira. Então assim, bota tudo igual, ou então ninguém come purê, ou come purê separado. Isso sim, mas assim, existem texturas, existem cores, e existem... que muitas vezes sensorialmente, ou no visual... ou no paladar, eles são muito desagradáveis para as crianças. E aí a gente tem uma criança rejeitando um prato que poderia ser ótimo porque existe um purê, ou no dela, ou até no do vizinho. Eu sei porque o meu filho, com alimentação pastosa, ele é assim. Eu sou super prato colorido. Ele sempre, invariavelmente, ele fala, mamãe, come longe. Incomoda. O cheiro incomoda. Visualmente a minha comida incomoda ele. E aí ele não consegue comer bem se eu tô comendo perto dele. Então a gente tem esses cuidados, eu concordo plenamente com essa coisa da mesa, mas às vezes isso é... Mas eu acho que até para ir nos mapeando, para que a gente chegue nesse teu lugar de saber, a gente tem que ir botando. Tem que testar. A minha questão é mais isso, assim. É por isso que eu falei do conforto antes. É claro que só o que for confortável, mas dentro daquele conforto você ir testando. Porque senão também nunca desafiar até chegar ao ponto de ele poder dizer, mamãe, aqui eu não consigo que você coma perto de mim. Até porque tem os não verbais, até porque tem os que jamais vão dizer e os que a gente não consegue mapear. E aí a gente vai ficar assim só na bolacha Maria. É que quem sabe o Benjamin não seja seletivo pelo fato dele ter sido exposto desde pequeno, né? Eu vejo que assim, a seletividade alimentar ela entra num âmbito muito grande, né? Ela tem a parte sensorial, tu precisa de ajuda de TO para algumas alimentações, né? Tem a parte de fisioterapia, que às vezes é uma questão de mastigação. Uma criança que tem uma hipotonia, ela não consegue mastigar, ela não tem força, né? Ou ela engasga, ela pode ter, né, uma disfagia, alguma coisa. Então, assim, são várias coisas que englobam a seletividade. Tem a fome, a língua. Então, assim, o que a gente tem que deixar bem claro é que não é o forçar a comida, o fazer, ele tem que comer...
é o pior que É o pode se pior, fazer para né? um seletivo de fato, né? Eu acho que a Fernanda podia explicar o que é seletivo. Porque a gente tá falando de seletivo. O que é Sem entrar no que é o seletivo, né? A gente Quantas vai comidas o seletivo explicar o seletivo para encerrar o episódio, tá, meninas? Tá bom. Passou muito rápido, Então- foi muito bom. Então, assim, a gente pode diferenciar a criança com dificuldade alimentar daquela com seletividade alimentar. Seletividade é aquela criança que come 30 tipos de alimentos ou mais. A criança com dificuldade alimentar, ela come 20 tipos de alimentos ou menos, ou não come um grupo inteiro alimentar e tem uma questão de tempo. Isso já não come faz um mês, faz 2 meses, faz um ano. Né? Então, hoje todo mundo fala em seletivo, mas a gente tem graus dessa seletividade, dessa dificuldade alimentar. E uma coisa que eu queria falar, assim, que às vezes só comer o mesmo tipo de alimento ajuda a reforçar essa seletividade alimentar, porque a gente fica faltando aqueles nutrientes que nos dariam, né, que nos ajudariam a sair dessa condição de seletivo. Então, a criança que só come bolacha Maria, ou a criança que só toma leite, ou a criança que só come Mac, né, acaba comendo sempre as mesmas coisas e fica deficiente e fica retroalimentando essa seletividade alimentar. Por isso que às vezes as nutris precisam suplementar, não é que tu sempre vai suplementar. Isso aí. Mas tu necessita começar a pôr aquele nutriente para dentro para esse corpo Isso começar aí. a reagir. Pra Isso aí. alimentar. Eu preciso retirar os alimentos inflamatórios, às vezes, no primeiro momento, porque não adianta tu querer fazer uma faxina na tua sala com os convidados na sala dançando. Sim, Eu preciso isso aí. tirar, limpar o chão. Isso. Então, tu precisa limpar esse intestino. Não é que essa criança nunca vai comer glúten, nunca vai tomar leite, mas às vezes nos primeiros meses é preciso tirar, limpa o intestino dela e vai reintroduzindo. Isso. Vai voltando aos poucos. Deixa pra festa de aniversário, pra escola, pra casa da avó que faz o bolo tal. Vai voltando, né, Fê? Com certeza. E dos nutrientes, assim, que ajudam a aumentar a seletividade alimentar ou manter a criança nesse quadro é ferro, zinco e complexo B. E na minha prática, eu vejo muito também questões gastrointestinais. Às vezes, ajudando, melhorando a microbiota, que aí, então vai ter que me prescrever probióticos. Não, nem sempre é probiótico. Às vezes uma biomassa de banana verde, que a mãe compra banana verde na feira ou pega do pé do vizinho, consegue fazer um potente prebiótico que já vai ajudar. Essa questão da microbiota que já vai ajudar a seletividade. Então, assim, a boa nutrição é aquela que consegue agregar todos os bolsos e condição financeira das famílias, né? De não ficar imaginando que é só, é leite vegetal, é farinha de castanha. Nem sempre é só isso. A maioria das vezes não é, né? É que quando tu lê na internet, tu não vai num profissional, tu vai ler isso aí. Troca isso por isso, troca isso por isso. Tu pega lá 200 receitas que tu normalmente não faz, né? Isso que nem aí. quando tu resolve fazer uma dieta sozinho. Tu pega um monte de receita que tu não faz, tu acha que tu tá de dieta. O Nutri vai te passar, né? Eu consulto com a Fernanda, ela passa caldo de ossos, que é uma Isso. coisa importantíssima. Então, aquela criança que só come arroz e feijão, eu consigo misturar um caldo de ossos ali e isso. aumento o poder nutricional. Isso aí. Um mix de sementes que a gente bate, mistura na comida, a Isso criança aí. não nota. Então, vem estratégias Isso. para conseguir ajudar essa criança, não necessariamente suplementando ou usando alimentação mais cara, né? Isso aí. A gente vai ter que encerrar. Já fica aqui o convite e a promessa. Eu já vou fazer sozinha, você só tem o aceite, tá? Pra gente fazer uma live sobre isso, Fer, e pra gente criar um material pra gente divulgar no Instagram com receitas. Ótimo. Perfeito. Né? Para que a Aham. gente possa conversar mais, para que a gente possa tirar as dúvidas bem pontuais em relação a cardápio mesmo. Joia. Como é que a gente pode trabalhar? Muito obrigada, meninas. Obrigada, Nós meninas. que agradecemos. Nós que agradecemos. Hoje eu vou lembrar de pedir pro pessoal, né? Nos seguir nas sigam. redes sociais, Isso. ativem o sininho. Porque a gente Exatamente. conseguiu fazer um episódio inteiro e não lembrar de falar isso. Exato. Hoje Eu vou tá fazer o lembrado. encerramento com a Fê agora, Isso. tá, Fê? Fê, esse telefone é o seguinte. A Marta já fez, por isso que a gente vai... Tu vai ligar para o teu primeiro paciente autista que tu atendeu, naquele momento que tu atendeu teu paciente. Aí tu vai falar contigo Tá, o que tu tem de história daqui para frente para falar para Fernanda. Fernanda, é assim. tá. Vai lá. Oi, tudo bom, Fernanda? Só para te lembrar, tá, que tu pode ficar tranquila, que às vezes, assim, tu vê aquela situação, tu acha que tu não vai conseguir ajudar, não vai dar conta, e as coisas vão se encaixando, vai tudo ficando tranquilo, o paciente vai melhorando, né? A família vai trazendo esse feedback, assim, de melhora. Então, faz a tua parte, a família faz a parte dela, que no final dá tudo certo. Que linda. isso aí. Isso mesmo. Tchau, Obrigada, gente. gurias. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo, até mais.